Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado A Linguagem dos Sonhos, né? Bom, pessoal, o problema da linguagem em filosofia muitas vezes foi associado à convenção, né? Ao convencionalismo, né? Se você pega um diálogo de Platão, como o Crátilo, por exemplo, você percebe que os filósofos, né, entendiam a linguagem como algo que era convencionado, né? Não é à toa que até hoje, quando a gente estuda a linguagem, a gente precisa estudar a semiologia da linguagem, né? Quando a gente chega, por exemplo, na filosofia de Aristóteles, quando a gente chega nessas categorias, né, no órgão de Aristóteles, que tem até aqui na primeira biblioteca, né, que são três bibliotecas aqui na clínica, tem na primeira tem logo o órgão de Aristóteles, né? Quando Aristóteles vai falar sobre as categorias, né, sobre os predicados, de algum modo as categorias já se inserem na ordem da linguagem, né? As categorias aristotélicas como tempo, posição, espaço, ação, né? Paixão, sofrer, uma ação, que são quantidade, qualidade, né? Que são modos de expressão do ser, que são predicados, né? Você tem a substância, a palavra ser, né, em latim vem de esse, né? Que é uma tradução do conceito de ousia, que é a substância, né? Por sinal, foi uma tradução que Santo Agostinho fez, né? É, a ousia grega, né? A substância, aquilo que subestar, né? Aquilo que subestare, está por baixo, né? E os predicados, né? Os acidentes, né? Do ser. A ordem da linguagem já se encontra aí, porque as categorias são formas de expressar o ser. E no positivismo lógico, do chamado Círculo de Viena, né? Essa relação entre os predicados, as categorias e a gramática, né? Se encontra evidenciado de modo lógico, né? Embora não de modo ontológico, mas de modo lógico, né? A gente precisa lembrar que o conhecimento na clínica do Jung é um conhecimento do simbólico, né? Um conhecimento do inconsciente. E o simbólico, por definição, é aquilo que ainda não foi convencionado, né? É aquilo que ainda não está na consciência, né? Não há convenção, instituição social acerca do simbólico, uma vez que o simbólico é inconsciente, né? A gente tem que lembrar que o Jung possui um conceito, né, muito próprio do símbolo, né? Me lembra um pouco o Paul Ricoeur, né? Na, na metáfora viva, embora Paul Ricoeur tenha tido uma atitude muito, como eu posso dizer, infame, né? Desonesta intelectualmente em relação a Jung, como aliás muitos intelectuais têm, né? Porque segundo os relatos de Jordan Peterson, né, uma vez perguntaram a Paul Ricoeur numa palestra, porque disseram que o conceito de metáfora deles lembra muito, né, o conhecimento simbólico na psicologia do Jung. E aí Paul Ricoeur, né, segundo o relato de Jordan Peterson, teria dito que eu jamais li Jung na minha vida, né? Eu nunca li Jung na minha vida, né? Ou seja, desdenhou. Quando a estrutura narrativa, dos enunciados do discurso, da, da filosofia do Paul Ricoeur, né? Lembram muito, sim, aspectos psicológicos estudados por Jung, né? Assim como, por exemplo, a obra de Gaston Bachelard também lembra muito, né? Determinados aspectos simbólicos inconscientes da, da psicologia do Jung. Embora o Bachelard, o Porrican, são autores que enaltecem a psicanálise, mas a psicanálise a partir de uma matriz
freudiana, né? Mais uma vez o Jung sendo excluído das discussões, né? O Jung, um gigante intelectual, sendo mais uma vez desdenhado. Mas pelo menos a gente encontra um espaço, que é o espaço da clínica, para poder pensar e pesquisar na intenção de ajudar, né? Dar sentido ao sofrimento humano. Pelo menos a gente é, deixa de se dispersar diante de tanta vaidade e parte para o que interessa, né? Que é encontrar sentido para a dor humana e aliviar o sofrimento humano na clínica, tá? Eu estava falando com vocês sobre o chamado Claro Enigma, né? Que é uma antinomia poética, né? Eu utilizo o termo Claro Enigma do Drummond, do Carlos Drummond de Andrade, para entender a mitopoese do sonho, né? A linguagem do sonho em sua mitopoese. Não deixa de ser, como tudo em Jung, paradoxal, né? Porque a psique em Jung é paradoxal, né? E se eu estava falando sobre as categorias, os predicados em Aristóteles, né? E também sobre o convencionalismo que se apresenta no diálogo de Platão, né? Você percebe que como em Jung não há convencionalismo em relação ao símbolo, porque o símbolo é inconsciente, né? Então, de certo modo, o símbolo emerge também da natureza e de algum modo é anterior à própria cultura, né? Aquela questão, né, Levi-Straussiana, se os símbolos são convencionados ou se são arbitrários, né? Eles são convencionados quando estão na cultura, né? Porque a cultura são as instituições que criam as suas convenções, né? Mas como o símbolo em Jung é a melhor representação possível para um conteúdo desconhecido, ou seja, o símbolo em Jung é o indizível de maneira insuperável, ele transcende a própria ordem da linguagem. E mais uma vez, para a gente ter acesso a essa linguagem que transcende uma ordem, a gente precisa mais uma vez do que de observar os sonhos, tá? Procurem aqui no canal o mini curso Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana, porque lá eu ensino vocês a analisar sonhos. Aqui nesse mini curso eu estou apenas colocando um problema, que é o problema da linguagem dos sonhos e o problema da linguagem do inconsciente, né? Porque a linguagem dos sonhos vai revelar a linguagem do inconsciente, tá? Então, assim, eu falando sobre as categorias aristotélicas, e a gente tem que pensar também, né? A gente pode pensar também nas categorias kantianas. E aí, qual é a grande diferença entre as categorias kantianas e as categorias aristotélicas, né? É que enquanto as categorias aristotélicas, os predicados, né? Lógicos são também ontológicos, né? Na filosofia transcendental do Kant, as categorias, né, são como que formas de percepção que nós colocamos nas coisas, né? Ou seja, a lógica é uma forma que a gente encontra de organizar o mundo, né? A nossa mente organizando o mundo, né? Os conceitos criados pela lógica organizando a experiência, né? E dando sentido à experiência. Ou seja, na filosofia do Kant, você já tem uma abertura maior para o processo de psicologização, né, do mundo, né? Porque nós não nos relacionamos diretamente com o mundo do ponto de vista psicológico, mas sim com a imagem, com uma representação que nós temos desse mundo, tá? É, Essas concepções kantianas, certo? São concepções que vão estar presentes muitas vezes no Jung. Muitas vezes o Jung vai se fazer remeter, né, a uma filosofia kantiana, e é uma filosofia kantiana que dá a base epistemológica para a clínica, né, para a sua clínica. Tá? Lembrando que
como o método de Jung é um método dialético, né? Claro que o método dialético, o método de dialogar, tá certo? O método dialogado já insere também a questão da linguagem, porque sem linguagem não há diálogo. E a própria ideia de dialogar diz respeito ao exercício da linguagem, né? Então, o diálogo terapêutico, o diálogo que ocorre entre o psicólogo, o terapeuta e o paciente, vai instaurar a estrutura, que não é uma estrutura tipicamente lacaniana, né? A gente vai pensar a linguagem, nós junguianos, pensando a linguagem sem medo de parecermos lacanianos, mas é a linguagem da fantasia criativa, é a linguagem da espontaneidade do inconsciente, é a linguagem dos sonhos. Tá? É a linguagem dos sonhos. E é a linguagem dos sonhos que estabelece esse grande diálogo entre o inconsciente e a consciência. Né? O inconsciente e a consciência, o inconsciente e a consciência. Mais uma vez, quando estão dialogando, quando estão na ordem da linguagem, né? Lacanianos poderiam pensar em estrutura, mas quando estão de modo em estrutura sincrônica e diacrônica, mas a gente pensando de modo junguiano, quando estão em sincronicidade em relação de significado, nós nos curamos e nos transformamos do nosso sofrimento. Quando não estão em acordo, quando não estão em diálogo, quando não estão na ordem da linguagem, ocorre o adoecimento, a neurose, depressão, ansiedade, as psicoses, a esquizofrenia, e toda uma série, a síndrome do pânico, o borderline, e toda uma série de sofrimentos humanos. Né? A linguagem dos sonhos, os sonhos vão dar essa ponte, vão permitir que, ao mesmo tempo que sejam fenômenos naturais, o sonho emerge de modo natural, é também um fenômeno de ordem cultural, de ordem simbólica, mas de um símbolo que ainda precisa ser conhecido, que ainda precisa ser decifrado. Tá? Uma estrutura que aponta para uma ordem que é inconsciente, ontológica e que transcende a própria linguagem. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Os sonhos estabelecem essa relação de consciência e inconsciência. Tá? Muito obrigado. Eu gostei de ter aproximado, assim, ter cotejado, como a gente fala, a psicologia do Jung com o pensamento do Lacan, com a clínica do Lacan, porque a gente está falando de linguagem, de lançar um tema que é ainda pouco explorado entre os junguianos, que é a linguagem. Os junguianos parecem que têm medo de estudar a linguagem para não parecerem lacanianos. Né? Assim como os lacanianos parecem que têm medo de estudar antropologia, porque Lacan mais antropologia é igual a Jung. Né? Claro que tudo isso é brincadeira, mas claro também que brincando, vamos falando verdade. Né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Massa. Eu acho que eu falei assim o que eu gostaria de falar em termos de a linguagem dos sonhos e a linguagem do inconsciente, né? Então é isso. Se vocês conhecerem alguém que se interessa por esse assunto, que gosta desse assunto, que gostaria de ouvir sobre esse assunto, compartilhem esse mini curso, dê like, se inscrevam, né? Like, se inscreva, comente, porque isso ajuda muito o canal, tá certo? E a gente se vê no próximo fim de semana com o próximo mini curso. É isso, pessoal. Muito obrigado.